Olá pessoal, vamos analisar agora um exemplo retirado de uma prova 2 de 2019 de fenômenos mecânicos na UFABC. Nesse problema, ele fala o seguinte: você tem duas partículas de mesma massa, né, como se fosse num jogo de bilhar, e ele te dá a velocidade da bolinha branca, né, por assim dizer, né, e outra informação que ele te dá é a velocidade da bolinha branca depois da colisão, né. O módulo da velocidade é 4 metros por segundo e ele te dá esse ângulo φ, né, que a bolinha faz com a horizontal. E a pergunta que ele faz envolve a velocidade, o vetor velocidade da bolinha 2, que é atingida pela bolinha 1. Né? Como é que nós resolvemos esse problema? Como em todo problema de colisões, a primeira coisa que nós temos que escrever é a conservação do momento angular. Perdão, a conservação do momento linear. Tá? Não estamos falando de rotações ainda. Tá? Então aqui nós temos a conservação do momento linear. Tá? Antes da colisão ele é mv0, depois da colisão mv1 mais mv2. Como as partículas têm a mesma massa, nós podemos escrever rapidamente, né, V2 em função de V0 e V1. V2, o vetor V2 é o vetor V0 menos o vetor V1, porque as partículas têm a mesma massa. Se nós pegarmos o vetor V0, 10 metros por segundo na direção I, e o vetor V1, perdão, ele é 4 metros por segundo na direção cosseno de φ na direção I, menos seno de φ na direção J. Por que menos? Porque ele está apontando para o sentido negativo do eixo vertical, né, do eixo Y aqui. Né? Então nós temos que escrever dessa forma. Se nós pegarmos o valor de φ dado pelo enunciado, 30 graus, nós rapidamente encontramos o vetor V2. Ele é 6,4 metros por segundo na direção horizontal e 2 metros por segundo na direção vertical. Tá? Bom, essa é a resposta do item A. O item B pede o valor desse ângulo θ. Como é que nós encontramos o valor desse ângulo θ? Veja que a componente horizontal, né, do vetor V2 é o módulo do vetor vezes o cosseno desse ângulo. E a componente vertical, a componente em y, é o módulo do vetor vezes o seno do ângulo θ. Bem, se nós dividirmos, né, a componente vertical pela componente horizontal, essa divisão, né, dá tangente de θ. Né? Veja aqui, ó, se eu dividir este camarada por este, sobra simplesmente tangente de θ. Então, tangente de θ é a razão entre a componente vertical do vetor pela componente horizontal. E essa razão, 2 dividido por 6,4 dá 0,3125. Se você colocar na sua calculadora arco tangente de 0,3125, você vai obter como resposta 17 graus. Você vai obter 17,0, etc., vários numerinhos. Como todo problema, ele te dá as grandezas com dois algarismos significativos, você não coloca todos aqueles números que aparecem na calculadora. Você coloca simplesmente dois algarismos significativos. Tá? Vamos para o terceiro ponto. Ele pergunta se é uma colisão elástica ou não. Como é que nós fazemos para saber se é uma colisão elástica ou não? Vamos determinar primeiro quem é o módulo desse V2. Para determinar o módulo V2, basta nós pegarmos a componente horizontal e vertical e somarmos os quadrados, o velho Pitágoras. Tá? Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que o módulo de V2 é 6,7 metros por segundo. Tá? Bom, aí nós já somos capazes de calcular, nesse ponto nós somos capazes de calcular a energia cinética final do sistema, que é a energia cinética da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2. Quando nós fazemos esse cálculo, nós encontramos 6,1 Joule. Mas qual era a energia cinética inicial? A energia cinética inicial era meio de mv0 ao quadrado. Quando nós fazemos esse cálculo, nós encontramos o valor de 10 Joule. Ora,
A energia cinética inicial eram 10 joules, a final 6,1 joules. Se fosse uma colisão elástica, a energia cinética teria se conservado. Como ela diminuiu de 10 joules para 6,1 joules depois da colisão, nós concluímos que essa colisão é uma colisão inelástica. E essa foi a resolução de uma das questões da prova de 2019 de fenômenos mecânicos na UFABC.